Olá, crianças, tudo bem? Mais um dia de aula, sexta-feira, dia 14 de agosto de 2020. Então, anotem no caderno. Estamos retornando com as aulas, porque esses 2 dias, quarta e quinta, vocês fizeram avaliações, a AP, não é? Então, hoje a gente retorna com a aula ainda de língua portuguesa. Então, toda essa semana nós vimos língua portuguesa. Semana que vem, para compensar essas aulas de matemática, que nós não tivemos esta semana, a gente já inicia a semana com aula de matemática e serão 3 dias seguidos, tá bom? Bem, então o título da aula de hoje é o seguinte: ortografia, continuamos ainda neste assunto e hoje nós vamos ver o uso dos R's, né? O R sozinho ou o R duplo, né? Os 2 R's. Quem vai nos auxiliar na aula é ainda o Conto Grande Rabanete. Então, nós vamos analisar algumas palavras e vocês verão que essas palavras são do conto, são já familiares, conhecidas, né? Porque já é de um conto conhecido que nós já estudamos, tá bom? Então, vamos a elas. Então, vamos lá. Vamos por parte. Então, aqui estão algumas palavras, tá bem? O que é que nós vamos analisar nessas palavras? Primeiro, vamos lê-las, né? Então, nós temos o rabanete, segurou, era, comeram, arrancar, terra, rato, sentaram. O que é que vocês veem nestas palavras? O que essas palavras, melhor dizendo, têm em comum? O que elas têm igual? Todas elas, né? O que elas têm igual? O que vocês acham? Todas fazem parte do mesmo conto, mas elas ainda têm uma outra semelhança entre elas. Então, o título da aula já nos ajuda a pensar sobre isso. Que todas têm R, né? Ou um, ou dois, ou até 3, mas todas têm o R. Então, ó, rabanete tem o R no início, segurou, tem um R também ali perto do final, era, tem um R, comeram, também tem um, arrancar, 3, terra, 2, rato, 1 e sentaram, 1 também. Bom, essa parte da ortografia, o uso do R, né, nas palavras, nós iniciamos lá na escola, né? A professora começou a trabalhar com vocês alguma coisa a respeito, então agora nós vamos, a professora vai dar continuidade no que nós já vimos, né? Bom, então vamos lá. Todas têm R, já vimos que é uma coisa em comum, todas têm R. Mas será que o R em todas é usado da mesma maneira? Em todas, né? Então, o terra, como os R's são usados nessa palavra, é da mesma maneira usado na palavra segurou? Até mesmo porque terra tem 2 R's. Segurou apenas 1. Será que o R do rabanete é usado da mesma maneira que na palavra sentaram? Rabanete, sentaram. Então, a gente já começa a perceber uma diferença no uso desses R's, né? O que muda? O som que ele produz na palavra. Então, quando ele está aqui no início, ó, rabanete, rato, ele tem uma força, digamos assim, né? A pronúncia é mais forte, como na palavra terra, arrancar. Então, a mesma maneira que eu pronuncio com força o R no início do rabanete, do rato,
Eu também pronuncio com força quando ele aparece dois R's, né? 2 vezes quando ele aparece na palavrinha. Arrancar e terra. Então, não tem diferença na pronúncia, né? Dos 2 R's no meio da palavra e do R inicial na palavra. Então, a pronúncia é a mesma, é forte. A gente fala que é um R forte, pronunciado, né, com força. Chega até a raspar a nossa garganta, né? Para alguns. E diferente, então, do R quando é utilizado na palavra segurou, era, comeram, sentaram. É um R mais fraco, um som, a pronúncia mais fraca, mais branda, né? A gente nem faz tanta força para falar. Sentaram, né? Rrr, parece que faz assim, ó. Rrr, esse sonzinho de tremer, né? A língua. Era, segurou, comeram, sentaram. Então, o R ali é brando, né? Por que ele é brando? Porque ele está, ó, sozinho no meio da palavra, ó. Ele está sozinho. Tá vendo? E ele está entre vogais, ó. Entre vogais. Então, ele é um R brando, certo? É um R fraquinho, então a gente usa um só. Quando eu quero a pronúncia forte, a gente vai colocar 2 R's. Quando eu quero uma pronúncia fraca, né? Vamos deixar assim para vocês entenderem melhor. A gente vai colocar certo? Mas aí nós temos algumas coisinhas para cuidarmos, né? Para não deixarmos passar, porque algumas diferenciações acontecem. Então vamos lá, olha. O rabanete é um só também, mas ele é no início, como rato. Então, quando eles vêm no início, o R é forte. Quando eles estão entre as vogais, quais são as vogais? Vocês se lembram? A, E, I, O, U. Então, teve o som forte na palavra e vai aparecer entre vogais, né? Ó, entre vogais, quer dizer o quê? Que ele vai ficar no meio. Então, eu posso colocar 2 R's, tá? Nessa condição de ter o som forte e de estar entre vogais. Porque aqui também, ó, vogal e vogal. Por que é só um? Porque o R que eu quero, a pronúncia que eu quero é de um R brando, fraquinho. Então, eu coloco só um, tá? Então, nós temos essas diferenças. Agora, para a gente sistematizar isso, nós vamos para esta tabelinha. Então, vocês vão colocar na primeira coluninha som forte, né? Olha lá, o som forte do R e o som fraco do R. Então, quais são as palavras que têm o som forte do R? É forte, tá? Podendo ser um ou dois. Então, quais são as palavras que têm o som forte? Opa, deixa eu tampar aqui, que não tá na hora ainda. O som forte do R. O rabanete. Então, vamos anotando aí. Rabanete. E o segurou? O segurou tem som fraco, então vai para o outro lado. Segurou. E o era? Fraco. Então, fica deste lado. Comeram. Fraco. Então, fica deste lado. Arrancar. Forte, né? Ó. Arrancar. Então, desse aqui. Terra. Forte. Então, fica deste ladinho aqui. Rato. Também. Forte fica aqui. E sentaram. Fraco. Então, fica do outro lado. Muito bem. Então, nós
dividimos as palavras de acordo com o som que o R produziu nelas, né? Se foi forte ou se foi fraco, tá? E dentro do forte nós não fizemos ainda a diferenciação, tá bem? Então, som forte fica aqui, som fraco nós colocamos ali. E qual que é a regra, então, para a gente ter na nossa mente para usarmos o R? Então, a regrinha é a seguinte, ó. Estão vendo aí? Sim. Então, a regrinha é a seguinte. Som forte do R. Quando o R tiver som forte, como que nós vamos usar esse R? Se tiver entre as vogais, você vai colocar 2 R's, que é o R duplo, tá? Como aconteceu na terra, no arrancar, tá bem? Então, som forte do R está entre vogais, então você vai colocar 2 R's. Agora, se esse som forte do R vir no começo da palavra, no início, você vai precisar colocar só um R, como aqui na palavra rato, tem som forte, mas está no início, então você só pode pôr um. E no caso também do rabanete, rabanete, tem som forte, mas por estar no início, só pode colocar um. Não existe palavras na língua portuguesa que iniciem com 2 R's, tá bem? Mesmo tendo som forte. Inicia-se apenas com um. É assim que é a regra. E um R só? Quando a gente vai usar um R só no meio da palavra? Quando, ó, for o som fraco. Quando a pronúncia for fraca do R, nós vamos usar apenas um, né? E ele vem, ó, entre vogais, mas ele tem um fraco, a pronúncia é fraca, por isso que a gente põe só um, tá bem? Mas eu vou acrescentar aqui vou provocá-los, tá? Com a seguinte palavra. Eu acabei de dizer que quando nós temos som forte do R no meio da palavra e ele aparecer entre duas vogais, nós marcamos 2 R's, não é isso? Quem aí ajuda-me a escrever, ó, vou pôr aqui no cantinho, tá vendo? Quem aí ajuda-me a escrever a palavra enrolar? Então, primeiro, aparece R nessa palavra? Enrolar? Aparece. Vocês acham, pela pronúncia da pro, enrolar, que é um som fraco de R ou é um som forte de R? Enrolar. É forte, né? Enrolar. Bom, então, aparentemente, nós achamos que vamos usar 2 R's para escrever essa palavra, não é? Então, vamos lá. Tem som nasal. Tem som nasal. Então, vou marcar M ou N, não é isso? Tá. Então, vamos ver. E agora? Vou pôr N do navio ou M do macaco? Tem que pensar na letrinha que vai vir na frente, ó. Ro. É um R. Então, não é P nem B. Então, tem que ser o N do navio. Lembram-se disso? Essa regrinha nós trabalhamos bastante. Enro. Agora que está aí, ó. Enro. Tem som forte? Tem um som forte. Só que eu vou poder colocar os 2 R's, ó. Olha o que já apareceu aqui. Uma consoante. Então, mesmo tendo som forte do R, eu não vou poder colocar os 2, certo? Enrolar. Lembram-se do infinitivo do verbo? O verbo na sua origem, ó, enrolar, precisa terminar com R, né? Este é um verbo, enrolar. Então, por que nós não colocamos 2 R se tem som forte e está no meio da palavra?
porque não apareceu entre vogais. Esta letra aqui é uma vogal, mas essa aqui não é vogal, essa é consoante. Então, por isso que, tendo o som forte, nós temos que prestar atenção se vai realmente estar entre vogais. Porque se não tiver, nós temos que marcar apenas com um, como o caso do enrolar, tá bem? E a gente vai usar, então, um R só no meio da palavra, quando for a pronúncia branda, fraquinha. Caro, né? O caderno está caro. Pare. Tarefa. Eu falo tarefa de hoje, eu não falo tarefa, né? A tarefa de hoje. Eu falo tarefa, então é um R brando, certo? Fraco. Então você marque um só. Arara, um só, porque é brando, certo? É fraco a pronúncia, então a gente marca um só. Crianças, espero então que vocês tenham compreendido aí a regra do uso dos R's, tá? Que nós já estamos indo para a tarefa. Ó, tarefa, hein? Um R só. Então, a tarefinha, quero que vocês anotem, tá? E é a seguinte, ó, tarefa, escreva a parlenda que a professora irá ditar, tá? Ó, R brando, professora, ó, um R só, professora, R brando, ó, irá, um R só, porque é fraco, né? Irá. Estão vendo? Muito bem, então vocês vão escrever no caderno a parlenda que eu vou ditar agora, tá? Lembrando que cada verso em uma linha. Esta tarefa eu quero que vocês me mandem no particular, no privado, não coloquem no grupo, tá bem? Então vamos lá, ó. São 2 estrofes pequenas, tá? Então, façam conforme a orientação da professora. O primeiro verso é o seguinte: o rei e a rainha foram passear. Segundo verso, segunda linha. Numa carruagem muito bela. Terceiro verso, terceira linha. Que mandaram comprar. Comprar é uma palavra só, tá, gente? Que mandaram comprar. Agora pulem linha e vão para a segunda estrofe. A coroa do rei era prateada. Segunda linha da segunda estrofe, né? Mas de ouro enfeitada. Terceira linha, ele beijava a rainha. Quarta linha e último verso, que estava apaixonada. Então, agora eu vou ler a parlenda toda de uma vez, tá? São 2 estrofes. O rei e a rainha foram passear numa carruagem muito bela que mandaram comprar. A coroa do rei era prateada, mas de ouro enfeitada. Ele beijava a rainha, que estava apaixonada. Então vejam que aparecem bastante palavras com R. Então tá na hora de vocês pensarem no que nós estudamos para ver qual R vocês vão utilizar, tá? 1, 2, prestem atenção nisso daí. E outra, foram, mandaram, tá? São verbos que estão no passado, tá? Estão no passado. Então, eles devem ser marcados com M. Quem pensou no M acertou, tá? Estão no passado, no plural, então devem ser marcados com M. Então, peguem aí a dica,
tá? Façam com bastante capricho, que a Pro está esperando a postagem de vocês. Então, até a próxima!